Bom dia, galerinha. Estamos aqui na nossa aula do dia 2 de maio. Vamos gravar aí para os demais alunos depois assistirem, tirarem as dúvidas. Beleza, tá gravando. Acho que podemos começar, Carol. É? Não quer esperar mais um pouco para ver se o pessoal entra? Eu acho que não. Eles vão entrando gradativamente, aos pouquinhos. Então, vamos lá. Antes de mais nada, galera, Mariana e Vinícius que estão aí conosco, essa é a professora Carolina Souza, né, a professora que vai estar aí comigo na disciplina de História. Então, Carol, bem-vinda, né, a nossa primeira aula juntos aí, de várias outras pela frente. E muito obrigado por ter Obrigada. topado aí essa aventura. Tamo junto. Antes de nós começarmos propriamente com o nosso conteúdo, Mariana, Vinícius, gostaríamos de escutá-los assim rapidamente. Como vocês estão? Como é que tá a pandemia? Como é que tá a vida de vocês? Que se mudou muito? Tenho certeza que sim. Mas como é que tá a vida? Como é que tá a rotina de estudos? Então, complicado. Eu nunca tinha. Antes eu nunca tive que ter essa autonomia para estudar sozinho. Isso eu acho que é o grande desafio, né? Um Hum. desafio de você criar esse hábito e ter essa autonomia. Mas obviamente não surge do dia para noite, é um processo, né? Então tenho certeza que não é fácil, mas é um processo, né? Então Com certeza. gradativamente você vai adquirindo essa experiência, vai ampliando ali a sua capacidade de estudar durante um dia, né? Eu me lembro perfeitamente no início que eu comecei a estudar para valer assim, para vestibular, para, né, pro próprio pais. Nossa, era muito difícil, né? Porque você tem uma rotina da vida, né? Então você separar um momento para isso é um desafio mesmo. Então, né, como você falou, essa autonomia, ela é uma construção, é um processo. Então, né, fique tranquilo, mas você está indo num bom caminho. Só de estar na nossa aula, tenha certeza que já está num bom caminho. Obrigado. E além disso, Vinícius, qualquer coisa que vocês precisarem de ajuda, também a gente pode ajudar vocês. Olha, para mim funcionava uma coisa muito legal para estudar para vestibular, que eu não sei se o Rafael também fazia isso. Eu estudava sempre as matérias do dia da aula. Então eu tinha aula e estudava as disciplinas do dia da aula. E para além disso, estudava sempre, fazia sempre um pouquinho mais de exercício de matemática, física e química, porque eram os que eu tinha mais dificuldade. Então eu sempre estudava um pouquinho as disciplinas que eu tinha mais dificuldade, né? Agora, vocês sem aula também é um pouco complicado isso. Como é que vocês estão aí vocês estão tendo algum tipo de aula, algum tipo de... ou não? Vocês estão completamente livres? É, a minha escola mandou. Os professores, na real, eles mandaram links pro Classroom. Aham. Aí cada sala tem uma sala de cada matéria lá no Classroom. Ah, e vocês podem escolher as disciplinas, então, que vocês vão assistir. Eles mandam o código lá pra gente entrar e vão mandando o dever. Ah, eles mandam os deveres também, então. É, Pois é, então vocês têm mais ou menos assim as disciplinas do dia que vocês tiveram do dia, né? é, É. Então, o que eu fazia para me ajudar muito, não sei se ajuda vocês, fazer isso, de revisar tudo aquilo que foi dado naquela aula. Então, além do dever, eu fazia uma revisão do que foi dado na aula. Quando são as disciplinas de humanas, né? Fica mais fácil porque a gente pode fazer um resumo. Por exemplo, história para mim funcionava muito o resumo. Para você funcionava, Rafa, os resumos na história? Muito, muito. Mas assim, é porque humanidades, tanto é que a gente entrou pra história, né?
A Carol é da minha turma de história da UNB de 2010. Além disso, ela é jornalista, né? Mas entramos juntos na história. Então, assim, humanidades era mais. Pelo menos eu sempre tive facilidade com humanidades, leitura, discussões. Apesar de gostar muito de exatas. Então, assim, a minha paranoia, pelo menos na época do vestibular, foi um pouquinho nas exatas, até porque eu gostava muito mesmo, e redação. O meu desafio era a redação. Tanto é que eu fiquei com muito medo de redação. Né? E naquela época, assim, você via aquelas notícias. Aluno arrebentou e reprovou em redação. Prova por causa da redação. Então eu tinha um pavor em redação que eu treinava, assim, em média, 5 redações por semana. Nossa, eu tinha um caderno específico para isso. Aí o meu era matemática, química e física. Eu pegava todos os exercícios, além dos exercícios que o professor mandava para fazer o dever, eu pegava aqueles exercícios do final do livro, que às vezes tem um exercícios de dos vestibulares, né? Aqueles exercícios de vestibular, e ficava louca fazendo aqueles exercícios, insanamente. Nossa. Então, Mariana, se isso ajudar vocês, eu acho que vale a pena. Caso vocês não tenham esses exercícios, ou queira fazer mais coisa, queiram treinar mais, eu brinco que o vestibular é um treinamento militar, tá? Ele é assim, é como se você, sei lá, fosse fazer uma prova física, tem aqueles concursos públicos, né? Tem a prova física, você tem que fazer 30 flexões, dois, não sei quantos puxões de braço, não sei o quê. Então, assim, é igual, é a mesma coisa. Quanto mais você fizer, quanto mais você treinar, mais chance você tem de passar, né? Mais chance vocês têm de ir bem na prova. Esses exercícios também, vocês podem pedir para nós, tá? Peçam para os professores aí de vocês, de cada disciplina, quais as disciplinas vocês têm mais dificuldade, e para vocês irem treinando, porque, como eu falei, é um treinamento mesmo. Se parar, o músculo atrofia, né? Não Com rasta. certeza eu vou levar essa Verdade. dica. O cérebro é um músculo. Se parar, atrofia. Mas é verdade, a ideia é de exercitar mesmo, né? Então, se a gente não tem uma rotina, né? Eu voltei agora a estudar para valer pro doutorado, e para valer mesmo que eu falo assim, 6 7 8 horas, depois da pandemia, por conta do trabalho, né? A rotina. E no início foi difícil, né? Eu tava fora de hábito, eu tava conseguindo estudar só de 3 a 4 horas. Na primeira semana foi difícil, agora eu consigo estudar até mais. Então é isso que a Carol falou, né? É uma prática, um exercício ali permanente, que você precisa estar sempre em forma. O cérebro não é, É, né, não é diferente. e eu não quero assustar vocês não, mas eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida quanto eu estudei pra passar no vestibular. Não sei como é que foi pra você, Rafael, mas eu estudei muito. Acho que é porque eu tinha muita dificuldade nas exatas. Ah, eu tinha Eu paranoia, né, cara? Eu estudei tinha um grande medo. muito. Eu Ah, olhava imagina. pra. Na época era 2009, né? A gente passou pra 2010. Eu olhava pra 2010 e você, poxa, 2010 eu não quero ficar parado. É, 2010 eu não quero começar um ano sem estar na universidade. Eu não tinha possibilidade de fazer uma universidade privada. Então, assim, eu tinha que passar na UNB ou o UNB. Não tinha outra é, opção. Eu fiquei muito grilado, assim, muito preocupado em não passar. Então, eu entrei numa paranoia. Então, assim, o meu terceiro ano, eu até perdi um pouco, assim, da convivência com um ano tão especial, né? E nessa é, onda de estudar tanto, mas valeu a pena. Né? Tanto é que deu certo ah, pelo PAS, pelo vestibular. é, Mas é importante você ter essa uma certa pressão. Você não pode entrar na onda dela, né? Senão acaba senão afetando o seu psicológico. Você está ciente ali que é uma concorrência, muitas vezes desleal. Né? A nossa realidade, né, do eu Utopia ali, acho que o vocês pior sabem de que tudo do vestibular é a concorrência, né? Você saber que tem outras pessoas que estão concorrendo com você. Isso pra é. mim mexeu bastante comigo, E assim. O Enem é ainda maior, né, Carol? Se a gente for ver assim, o vestibular é aqui em Brasília. Imagina o Enem agora que é um exame nacional. Então É. você tem uma ampla concorrência. Por isso que Ah, faz gente, com que a outra gente coisa, se não sei se o prepare melhor. Rafael
eu não sei se o Rafael concorda comigo, talvez seja interessante vocês começarem a fazer bastante exercício do Enem. Depois, se vocês começarem a achar que os exercícios estão muito fáceis, porque o Enem ele tem uma característica um pouquinho diferente, os exercícios do Enem têm uma característica um pouquinho diferente de alguns vestibulares, né? Ele quase sempre é um pouquinho mais fácil do que, por exemplo, o vestibular da UNB, eu já acho um pouquinho mais complicado os exercícios do vestibular da UNB. Então, se vocês conseguirem fazer as disciplinas do Enem com muita facilidade, isso é muito bom, tá? E aí vocês já começam a ultrapassar para os exercícios específicos de cada universidade aí que vocês pretendem fazer. Eu acho que isso também vale a pena investirem nisso aí, tá? Sim, show de bola. O Cícero tá aí na área. Bom dia, Cícero. Tá ouvindo? Tudo bem? Eu não sei se ele tá conseguindo falar. A Mari não tá, mas ela mandou ali pelo chat que tá tudo ok. Tá ouvindo. Eu ativei aqui o microfone dele. Aham. Olha, e parece, de vez em quando, parece que ele tá falando. O mais importante, galera. Ah, ele respondeu ali, ó, no chat. O mais importante, como a professora Carol disse, é de fato, nesse momento, você manter uma prática de exercícios. No nosso caso, a gente precisa conhecer muito bem como funciona a prova do Enem. Né? Então, toda prova que você for realizar na sua vida, seja de concurso, como é que você vai realizar uma prova se você não conhece aquela banca? Né? Então, eu acho que é um ponto inicial mesmo. Você precisa saber o caminho que você vai percorrer. Então você precisa saber a forma que a banca cobra, né? De que maneira um determinado conteúdo de qualquer que seja a disciplina ela é abordada, né? Então a prova do Enem, como eu já falei para vocês nas nossas primeiras aulas, ela não é uma prova difícil. Ela é uma prova totalmente interpretativa, mas é uma prova que vai te vencer pelo cansaço. Então, se É, você estiver ela bem é muito preparado cansativa. para lidar com as questões, com as leituras, né, inclusive, né, criar habilidades de leitura mais rápidas, né, isso vai facilitar muito. Então, a prova do Enem, principalmente na matemática, eu me lembro perfeitamente, e depois eu fiz outras vezes, matemática, as questões. Eu tinha facilidade em matemática, achava as questões não tão difíceis, mas assim, nunca consegui resolver todas as questões de matemáticas do Enem. Né? São 45 questões, porque te vence pelo cansaço. Né? Então é um desafio assim você conseguir resolver todas as questões do Enem sem estar morto. Né? Esse é o maior, acho que é a maior dificuldade. Então por isso que você precisa de fato, né, se preparar bem por meio dos exercícios. O Cícero está perguntando aí qual é a média de tempo por questão. É uma Bem, boa pergunta. Eu não uma, sei quantas questões estão tendo agora, mais ou menos. uma boa pergunta, Cícero, mas eu acho que não temos que seguir essa ideia de uma média por questão, né? Você vai ter ali o tempo específico para você realizar a prova. São 45 questões de humanas, 45 de linguagem de código, 45 de ciência da natureza, 45 de matemática. Né? Se você. A média assim, de 3 a 5 de 3 a 5 minutos por uma questão. Mas a gente sabe que na nossa área, por exemplo, de humanidades, por conta dos textos, às vezes você tem um fragmento maior de texto, você vai levar um pouquinho mais de tempo. Né? Então eu acho que você tem que resolver uma prova da melhor forma possível. Mas claro, se você tiver uma prática já de resolução de exercícios, você melhora ainda mais. Né? É, A média geralmente é de 3 a 5 minutos. Né? Essa é a é, média. Mas na nossa área de humanas, assim, não sei se isso dá muito certo. não, Né? até porque o Neném tem muito texto, né? Então a gente lê normalmente uns textos muito grandes, então vai depender do tamanho do texto que vocês vão ler, quantas questões vão tá dentro do texto, né, Rafa? Dependendo da interpretação do texto, né? Ah, uma coisinha que eu gostaria de falar para vocês, eu até falei para o Rafa antes da gente começar as aulas, que eram umas dicas que eu ia dar para vocês. Quanto aos textos, gente, a Enem tem muito texto como é que é, Rafael? O nome? Texto de Motivação.
Um texto de motivação, né? De interpretação, na verdade, né? Porque às vezes ele não motiva nada. Não é de motivação, não, é de obrigação, porque você é obrigado a ler para poder entender a questão. Então, é de Exato. obrigação. Enfim, é muito importante que quando vocês leiam o texto, eu acho assim que isso reduz bastante o tempo de realização das questões para vocês. Leiam um texto com muito cuidado, devagar. Eu vou perder muito tempo. Esse tempo vai ser precioso. Então, assim, não. Isso é uma coisa que com certeza vai fazer toda a diferença. Leiam um texto devagar, leiam o título do texto. Normalmente a gente tem mania de passar para ler o texto a seguir para fazer as próximas questões. A gente já passa direto para o primeiro parágrafo. Não, leiam um título. Observem que o autor. Vejam quem é o autor do texto, sobre qual momento eles estão falando. Então, às vezes tem lá o ano do texto, normalmente tem um ano do texto, então às vezes é importante observar o ano do texto, quem é o autor, qual momento que eles estão falando. E aí, assim, o que me ajudava bastante na prova do Enem, mas principalmente na prova do vestibular da UNB, era fazer pequenas anotações ao lado do texto. Então, por exemplo, eu li o texto, ele está falando, vamos supor, sobre o período republicano do Brasil. O que aconteceu na República? Eu fazia assim, tipo, República, já escrevia do lado. Olha, República. Aí já escrevi algumas coisas que tinham acontecido. República da Espada. Já ia ali pontuando algo assim, para vocês entenderem. Não é nada, vocês não tem que fazer um texto daquele texto, não, tá, gente? É só assim, palavra-chave para vocês lembrarem, expressões-chave para vocês lembrarem sobre qual é o contexto daquele momento que o texto está falando, tá bom? Então, isso para textos de história, para textos de redação, textos de literatura, isso vai ajudar bastante, Muito. assim, vocês. Tudo que vocês conseguirem contextualizar com o momento histórico, principalmente, né, daí, vai fazer muita diferença, tá bom? Então, se vocês criarem esse hábito aí de fazer essas anotações ao lado do texto, acho que vai diminuir bastante o tempo para cada questão aí que vocês tiverem à frente desse texto motivador aí, motivador de obrigação, tá bom? Beleza. Professora Carol, vamos partir com alguns exemplos? Que tal? Vamos lá, vamos lá. Show de bola. Então aí, galerinha, a gente trouxe para vocês, deixa eu só ampliar que eu acho que fica melhor para todos. Todos estão vendo um PowerPoint? Sim, tô vendo. Belezinha. Então nós preparamos aí alguns exercícios do Enem, especificamente do Enem hoje, para nós discutirmos e resolvermos juntos com vocês, né? E trabalhar já algumas estratégias, explicar como resolver uma questão da melhor forma possível, né? Com algumas técnicas também, né? Mas obviamente conteúdo é sempre imprescindível, beleza? Então são algumas questões do Enem para a gente, né, discutir aí. Vamos lá. Fiquem calmos, tranquilo, keep calm. Bem, antes disso, eu coloquei alguns mapas mentais só para nós lembrarmos, né, que esse período colonial, né, de 1500 a 1822, né, o que a gente muitas vezes separa ali pré-colonial ou colonial efetivamente, uma vez que pelo menos 30 anos ali de 1500 a 1530 os portugueses não se sentiram tão atraídos por Portugal, uma vez que o comércio lá na Índia, né, o comércio lá das especiarias no Oriente estava dando certo. Bem, de toda forma, o que é importante perceber ao longo desse tempo, galera? Nós tivemos aí uma economia colonial baseada, sobretudo, temos mais alunos entrando aí. Nós tivemos economia baseada na exploração, né, de alguns produtos principais. Então, muitas vezes a economia se baseou ali no pau-brasil, né, depois nós sabemos a cana-de-açúcar, a mineração, o café, mas isso não significa dizer que a nossa economia foi exclusivamente caracterizada por um único produto. De toda forma, aquele sistema chamado de plantation acabou prevalecendo ao longo
da nossa história, né? Então, o cultivo de um só produto, a monocultura, né? Com a utilização da mão de obra escrava, ora indígena, ora negro-africana, toda a produção voltada para o mercado externo, né? Porque era valioso, né? Rendia muito mais e, né? Toda produção para o mercado externo, mão de obra escrava, monocultura e a agropecuária, né? Foi o nosso foco durante muito tempo. Ainda hoje, na verdade, é a base da economia brasileira. Beleza? Isso é bastante importante porque a partir desse modelo econômico você vai perceber, né, o seu sistema social e o seu próprio sistema político também centralizado ali na mão, né, dessa elite econômica. Beleza? Bem, a gente vai deixar esses mapas mentais como uma sugestão para vocês. Né? O nosso foco de fato hoje é resolução de exercícios. Vejamos como que esse conteúdo, né, que nós já trabalhamos, a professora Carol fez um resumão do Brasil colonial muito legal, fez uma aula específica sobre 1808 também, né, para falar da fuga da família real portuguesa lá de Portugal, fugindo de Napoleão Bonaparte para o Brasil, né? Então, agora nós vamos resolver exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, mas também podem assistir as nossas aulinhas lá no YouTube, beleza? É importante que vocês vejam as aulas para vocês entenderem um pouquinho melhor o contexto, entenderem um pouquinho melhor ali, né, todo o aparato político, econômico, social daquilo que nós chamamos de América Portuguesa ou Brasil colonial. E para além disso, né, Rafa, a gente está disponível aí para qualquer questão que vocês tiverem, qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, comigo ou com o Rafael, tanto faz, que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Qualquer Exatamente. meio de comunicação que vocês acharem mais fácil. Sempre. Leia para nós, por favor, professora Carol. Leio. Bom, essa é uma questão da prova do Enem de 2013, né? Então vamos lá. Vou fazer como eu faria para mim, como eu faria a minha prova. Primeiro, o que que é? Carta de Peruvaz de Caminho. O que que a carta de Peruvaz de Caminho diz para vocês? Vou disponibilizar aqui o áudio, hein? Para quem puder falar. Quem não puder falar, pode escrever. Rapidinho aí para nós. Hello? O que que essa carta, né, que é considerada a certidão de nascimento do Brasil, tem a nos dizer? Brasil. Ó, o Cícero já indicou ali, Relato relata. do Brasil. Exatamente, Cícero. É. Por quem que ela foi escrita? Ela relata para quem? Quem eram os interessados em saber aí as condições, como o Cícero falou, as condições, muito bem, é isso aí. Era para a corte portuguesa, né? Bom, vamos lá. Muito bom, Cícero. É, vamos lá, então. O que que a carta do Peru Vaz de Caminha aí falava? Vamos ver esse enxerto, esse pedaço aí da carta. Como é que é, Mariana, para informar a coroa portuguesa? Exatamente, exatamente. É isso mesmo, Mariana. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender os olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Até hoje é longa, né, gente? Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Que gente?
aquela única gente que eles têm contato. Boa, Percebam, Cícero. perce- Essa gente aí mesmo. percebam que Essa gente os aí portugueses mesmo. chegam ali, o único povo que eles têm contato e tem um grande choque cultural, um estranhamento, são, né, esse gentio, como eles chamavam, que são os povos nativos, né? E alguém arrisca dizer por que que se chamavam índios? Por que que os portugueses colocaram o nome de índios? Isso é uma questão interessante também. Olha, uma coisa que eu nunca sei se foi cobrado no Enem, né, Rafael? Não, mas é uma curiosidade importante. É, Dentro daquele processo das grandes navegações, onde que eles queriam pois é. chegar, não é mesmo, professora? É. Vai de caminho era padre? Por causa da Índia. Boa, boa, boa. Não, Pero Vaz de Caminha não era padre. Mas, como toda a corte portuguesa e como toda a sociedade portuguesa da época, e arrisco dizer, permanece ainda muito presente na sociedade portuguesa atualmente, são muito, muito católicos, tá, gente? A religião, ela é primordial, a religião católica em Portugal era primordial aí no desenvolvimento, principalmente nesse momento das grandes navegações, tá? Ela era determinante para a cultura e para a sociedade da época. Então, não existia nada que fosse feito, nem a mando do rei, nem a mando da grande aristocracia, da corte, que não tivesse a influência da Igreja Católica, tá bom? Então, vamos lá para a questão? Pode ser? Par- Alguém tem alguma dúvida sobre o texto? O texto aí está escrito em português antigo, tá, gente? Português de Portugal já tem algumas alterações para o nosso texto, mas esse ainda tem bastante, ainda tem português antigo. Percebam uma coisa muito interessante. Desde do início, desde a carta de Pero Vaz de Caminha, qual era o interesse, o grande interesse dos portugueses aí a adentrarem essa terra longa, cheia de arvoredos e muito grande aí. É tudo praia palma, como diz o Pero Vaz de Caminha. Boa, Vinícius. Os metais. O grande interesse eram os metais. Então, assim, o grande interesse era o quê? Era a exploração daquela região, tá? Era ganhar dinheiro com aquela região. Ninguém fazia nada porque estava de conhecer novos lugares só, tá bom, gente? Ninguém se aventurava por pouca coisa, tá? Olha, o Zoom deu um presente pra gente, você viu, Rafael? Que maravilha! Adorei, adorei. Enfim, então o interesse era esse, o interesse era enriquecer, sem sombra de dúvidas, tá? Agora, o próprio Pero Vaz de Caminha, ele fala aí, porém o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Então, assim, há uma dicotomia entre o interesse... Vocês entendem a palavra dicotomia, gente? Aí é um duplo interesse, tá? Uma dupla relação aí entre contrastante, né? Entre procurar os metais e esse vínculo tão forte que os grandes navegadores tinham, né? Que esse povo aventureiro português tinha em fazer mais crentes, tá, gente? Professora Carol, olha só que interessante, né? A gente sabe desse duplo interesse em se enriquecer, né, em essa dimensão religiosa também. Tanto é que olha o enunciado da questão. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, olha só, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Então ele já reconhece que Exatamente. A tem objetivos pegadinha, né? outros. Exatamente. Olha a pegadinha aí. Então, assim, é essa parte do texto, a gente sabe tudo isso da carta de Pero Vaz de Caminha, mas qual que é a mais importante? É basicamente isso que ele está falando. Nessa parte aí, nesse enxerto que a gente colocou, né? O pessoal do Enem está falando assim, nesse pedaço que a gente colocou, qual é a parte mais importante? Qual é a parte que tem que ser enfatizada aí? Tá bom? Então, bora lá.
O projeto colonizador, o relato que enfatiza o seguinte objetivo: A. Valorizar a catequese a ser realizado sobre os povos nativos. B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Nossa, vejam como essa questão tem pegadinha, assim. Não é a carta toda, é este pedaço, nesse trecho, né? Então, o que nesse trecho se diz? A Carta de Perová de Caminha teve como, vocês já responderam isso, teve como interesse descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa? Teve. Mas e nesse trecho? Nesse trecho é isso que ele se preocupa? Letra C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. E. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência do trabalho. Vamos lá. O Cícero respondeu aí letra A. Vamos discutir por que a letra A ela é uma possível questão, uma possível resposta para essa questão? Galera, uma dica também nesse momento de resolução de questão, vocês excluírem, né? Aqui é óbvio que a gente tá bem destrinchando, né? Esmiuçando a questão com vocês. Então, né, não se preocupe com aquele tempo médio de cada questão. Mas o mais importante também é você criar uma própria técnica de resolver as questões. Então, se você tem 5 alternativas, lembre-se, a sua chance inicial de acertar a questão é 20%. Mas, se você elimina um item, né, uma alternativa dessas, aquela mais doida, por exemplo, você aumenta certeza, a sua né, chance. Rafa, né, você aumenta a sua certeza que uma probabilidade. Questão não é... Exatamente. Se você tem certeza, né, Rafa, que uma questão não é a correta, isso já aumenta bastante as chances aí de acertar. Exatamente. Né? É uma forma de você trabalhar isso no Enem. Qual que é a questão vocês tirariam primeiro como a mais aí... Não tem resposta certa, tá, gente? Isso depende do conhecimento de cada um. Qual a questão que vocês consideram aí que é a mais ilógica para vocês? Qual que não seria de jeito nenhum? Muito bom, Mariana e Cícero. O Vinícius tiraria C, é isso, Vinícius? E o Cícero tiraria E, é isso? Sim. Sim, olha, isso é interessante. Vamos lá, primeiro pela C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. E a Mariana tiraria E também. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Gente, os indígenas, eles compreendiam alguma coisa sobre o potencial econômico? Ou seja, a cultura deles eles tinham conhecimento sobre o que acontecia no resto do mundo, o que o mundo procurava, que o mundo estava atrás de riqueza. Eles tinham conhecimento sobre isso? Não tinham, né? Então, isso não faz o menor sentido, porque a gente vai ver, inclusive, depois que um dos problemas no momento da escravização dos índios, né, é que eles não tinham o mesmo modo de compreensão do que o europeu, o mesmo modo de compreensão de como as coisas funcionavam, né? Então, eles não entendiam o trabalho da mesma forma, eles não entendiam a ambição da mesma forma. Essa nossa lógica de trabalhar mais para ganhar mais é uma lógica que os índios não possuíam, tá? Então, isso tudo foi também uma dificuldade que os portugueses tiveram quando chegaram no país para poder... isso tudo eu estou falando sobre a ótica portuguesa, tá? Sobre a ótica dos europeus. Isso tudo foi uma dificuldade que os portugueses tiveram para poder fazer os índios compreenderem essas coisas, tá? Porque eles não tinham a mesma lógica de pensamento. Então percebam também, além disso, Carol, se é uma carta ali logo do início, né, da nossa colonização,
A gente está falando dos primeiros dias, inclusive. Pero Vaz Exatamente, de Caminha é um escrivão que vai reportar ao rei as suas impressões, as suas descrições primeiras acerca impressões, daquela né? terra, acerca daquela gente. Então, né, não tem como eles a conhecerem, né, esse conhecimento dos indígenas também. Então percebam que, mais uma vez, galera, fiquem na leitura e interpretação do fragmento que nos é apresentado. Nesse momento aí, se a gente lê o fragmento, o último período aí do texto é fatal. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Lembre-se que Portugal e Espanha eram dois reinos católicos, não é à toa que desde o Tratado de Tordesilhas, de 1494, né, intermediado inclusive pelo Papa Alexandre VI, esses dois reinos, para evitar conflitos maiores, assinaram esse tratado que dividia um continente ainda desconhecido entre as duas grandes potências do momento, os dois reinos católicos. Mas dentro desse contexto, lembre-se que ao longo do século XVI nós teremos as reformas protestantes, né? Então a religião é muito presente na vida política e social deles, e eles, como reinos católicos, eles tinham uma missão religiosa, uma missão, né, de catequizar todos esses povos encontrados nessa região. Então o colonialismo do século XVI tem essa desculpa, essa justificativa, né? Salvar a gente significava o quê? Catequizar, né? Então você impor a sua cultura, como nós bem sabemos, né? Já o colonialismo do século XIX vai trazer uma outra justificativa. Nós precisamos civilizar esta gente. Civilizar no sentido de quê? De levar o progresso, mas a quais custos, né? Nós veremos isso melhor quando nós estudarmos isso mais adiante. O colonialismo, o imperialismo na África, na Ásia, enfim. Então percebam como que a questão ela já é respondida, né, pelo próprio fragmento de texto. A gente precisa, de fato, trabalhar a interpretação do texto, beleza? Não é uma questão difícil, e nem em 2013. É. O pessoal aqui está perguntando, Rafa, se o descobrimento do Brasil, descobrimento entre aspas, muito bom, Cícero, muito bom, foi acidental ou proposital. A Mariana falou que nos livros retratam acidental. O intuito era achar um novo caminho para a Índia. Gente, eu não sei qual que é a opinião do Rafael aí, mas isso é uma coisa que é discutida nos meios entre os historiadores, entre os pesquisadores de história até hoje, tá? Isso é uma coisa que é discutida até hoje. O que que ó, tem duas pessoas entrando aí, é isso? Isso, mais duas pessoas, mais dois alunos. O Rafa, dê a sua opinião sobre o assunto. Eu acho que tem uma discussão assim que também eu acho que não sei se é muito produtiva se você pensar se foi proposital ou não. Mas já há documentos que foi proposital, como há uma grande documentação também falando mais dos interesses nas Índias, né, de que a esquadra de Pedro Álvares Cabral teria desviado, enfim. Eu acho que mais do que isso, se você pensar se foi ao acaso ou não, é você lidar com o que de fato aconteceu. Né? O que Aconteceu, de fato aconteceu, eles chegaram no nosso litoral, na nossa costa litorânea, e desde então iniciaram um processo de colonização do nosso território, inclusive, né, dos povos nativos. Isso sim que eu acho que é o mais importante. Né? Se você ficar discutindo se foi ao acaso ou não, né, eu acho que não vai trazer nenhuma contribuição pra gente. Talvez uma curiosidade pessoal, né? Mas acredito, né, eu particularmente, que eles já tinham conhecimento sim do território. Né? Alguns mapas ali do Também. final do século XV, né? Eu não lembro o nome do cartógrafo, né? A gente está falando também ali de várias inovações. A cartografia está avançada nesse período. Então você já tem ali um território que é o Brasil, né? Hoje é o nosso território brasileiro, já presente em alguns mapas antes da chegada dos portugueses. Então eles tinham É. conhecimento, não sabiam a dimensão do território, não conheciam nada sobre o território, mas sabiam da existência sim. Então não acredito que tenha sido ao acaso não.
Outra curiosidade, gente, mas isso é curiosidade mesmo, porque nada disso, como está em discussão até hoje no meio acadêmico, isso não vai cair no Enem, tá? É, outra curiosidade é que há fortes indícios também, com muita documentação, de que espanhóis já tinham chegado no Brasil, já tinham achado o Brasil antes dos portugueses, tá? Então, é uma coisa interessante também, uma curiosidade para vocês. Vou falar mais alguma coisa? Ah, sim. É muito bom o Cícero ter usado aí as aspas, tá? Isso é uma coisa que pode cair. É uma coisa que pode estar aí presente na prova do Enem de vocês, tá bom, gente? Por que que o termo descobrimento ele não é o dos melhores, tá? Isso é uma coisa muito interessante. Descobrimento para quem? Descobrimento de quem, tá? Então, isso, por que que os portugueses, por que que vocês acham que os portugueses usam esse termo de nós descobrimos o Brasil? Vocês têm algum chute sobre isso? Exatamente, Cícero. Muito bom, Cícero, é isso mesmo. É uma visão muito etnocêntrica, né? Muito eurocêntrica, né? Muito centrada no pensamento português, no pensamento europeu aí. Porque eles tinham interesse de falar assim, nós descobrimos essa terra, por isso, se fomos nós que descobrimos, ela é nossa. Então, isso aumenta o poder de argumentação para dizer que aquela terra lá eram dos portugueses, tá bom? Então, tudo isso aí é uma tentativa de melhorar os argumentos para poder falar que a terra, que hoje é o nosso país, né, era exclusivamente deles, tá bom? Ainda é interessante analisar, né, Rafael? Se eles soubessem, que a gente também não tem como saber disso, se eles já sabiam que os espanhóis tinham chegado lá, mas um motivo para sustentar esse argumento, né? Exatamente, chegar primeiro, né, ali disputar o território. É, é. Então vamos lá, galera. Essa questão aí, a primeira do dia, né, a gente discutiu bem a resposta correta, portanto, letra A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Por quê, professor? Daí a gente colocou uma breve resolução aqui para vocês. Percebam que a Carta de Pero Vaz de Caminha ressalta a importância da catequese dos índios para os portugueses. Então, dentre as diversas justificativas da posse e colonização das terras descobertas entre aspas, né, no Atlântico, a catequização dos povos ameríndios era a mais importante. A catequização de novos povos também fazia parte da estratégia da Igreja Católica de aumentar o seu número de fiéis em um momento em que o protestantismo crescia na Europa. Né? Isso é algo que nós não podemos esquecer. O momento das grandes navegações ao longo do século XVI, que é o momento da colonização, né, do Brasil, nós temos aí a Igreja Católica sendo atacada pelos protestantes. Né? Desde 1517, por exemplo, Martinho Lutero tinha criado um novo movimento, né, criticando ali uma série de práticas da igreja. E isso vai se espalhar pela Europa. Então percebam que uma das reações da Igreja Católica vai ser, né, ampliar a sua catequese nas colônias portuguesas, espanholas, que eram países católicos. Bem, partiu outra questão? Enem 2011. Essa é boa, hein? Professora Carol. Eu sou mais lento do que você. Eu vou ler então. Você leu a primeira, eu vou ler essa e você discute com a galera. Essa é muito boa. Percebam lá, galera. Enem 2011, um fragmento, né, da grandeza do Brasil no tempo de Antonil, que é um textinho clássico. Esse textinho aí do Antonil sempre cai no Enem. Né? Quando tem alguma questão relativa ao Brasil colonial, esse textinho do Antonil. Né? Esse livro aí, Grandeza do Brasil no tempo de Antonil. Vamos lá. Olha aí aquela dica, só um pouquinho, Rafa. Olha aí aquela dica que eu falei sobre o período. Circulem aí a data, circulem a data. Sobre qual momento, sobre qual contexto histórico se passava esse período aí, tá bom? Já fazem uma setinha aí, olha, Brasil colônia, o que aconteceu. Vocês já vão colocando na cabeça de vocês sobre o que a gente está falando, qual o momento que a gente está falando. Isso vai ajudar bastante. Exatamente. Vamos lá. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas
Foi principalmente a partir das cruzadas, ali nos séculos 11 e 13, que a sua procura foi aumentando. Nessa época passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. Percebam o valor da cana-de-açúcar aí, galera. Oh, perdão, do açúcar, né? Como ele destaca, mas esse açúcar vem da onde, né? Da própria cana-de-açúcar e algumas outras regiões vindo da beterraba, né? Não podemos nos esquecer. Bem, considerando o conceito do antigo sistema colonial, né, aquilo que nós estávamos discutindo aqui de colonização, o açúcar foi produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de... Diga lá, professora Carol. Gente, passando aqui rapidinho, senão o Rafael vai costurar minha boca, que eu falo demais. Antigo sistema colonial. O que vocês lembram do antigo sistema colonial? O professor Rafael já falou no início da aula de hoje. Alguém tem uma escravidão. O que mais? Sistema de plantation. Monocultura. Muito bem, essas respostas estão todas corretas. Vamos passando para lá. O açúcar foi produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de A. O lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso. Era vantajoso? Muito. Sim. Mão de obra quase zero aí, né? A custo quase zero. A colônia não ganhava produto caro. A metrópole usufruía muito disso aí, né? Porque explorava a região com a mão de obra custo quase zero. Então, sim, era muito vantajoso. Essa pode ser uma resposta correta? Pode, não pode? Com B. certeza. B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses. Essa é boa, você tem que saber um pouquinho de história de Portugal. Não. Alguém sabe me dizer por que não? Eu nem sei se isso cai, Rafael? Não, normalmente não. Né? Mas eles precisam se lembrar das cruzadas, que é um tema que pode cair com frequência. Idade Média, né? Tá. Os cristãos contra os árabes. Uhum. Então, gente, os árabes não eram seres aliados. Os árabes não eram seres aliados dos portugueses, tá? O importante dizer é que, apesar de não serem aliados, a sociedade portuguesa, ela está muito vinculada à sociedade moura, tá, gente? Então, os árabes fizeram parte, e ainda são parte, né, na descendência aí, da sociedade portuguesa. Então, muita coisa foi passada pelos árabes para os portugueses da época. No entanto, eles tretavam muito, né, como aí quem foi? O Cícero disse, por conta da religião, tá? Brigavam muito por conta da religião. Um exemplo desse são as lutas das cruzadas, né? Então, essa não pode ser uma questão, uma opção da questão, né? Não é correto. C. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. Essa mão de obra era insuficiente? Como é que era essa mão de obra? O pessoal já falou aí um pouquinho. Não, era barata, exatamente, Cícero, era barata. E não era insuficiente, né? Porque a todo momento vinha aí escravos para poder fazer esse trabalho a custo quase zero, não é? As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. O que eram as feitorias africanas? Alguém sabe me dizer? Rafa, anda aí. Entrepostos comerciais, galera. Lembre-se que os portugueses já tinham experiência ali
em parte da costa africana e estabeleceram essas chamadas feitorias, que eram meio que certos fortes para garantir a sua permanência ali, a sua presença, né? Porque nesse momento o território é poder, então feitorias eram entrepostos comerciais, né? Era uma forma de você ampliar a sua área de atuação, tanto política, militar, mas também econômica, né? Para você obter lucros. Dentro daquela lógica mercantilista que vai caracterizar o antigo sistema colonial. E os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Os índios, como é que eles plantavam, galera? Como a gente disse, né? Eles não possuíam essa lógica de quanto mais plantar, mais a gente planta para mais a gente ganhar. Nem tinham também muita lógica da monocultura, né? A diversidade ali de produtos que eles utilizavam para subsistência, lembra dessa palavra, né? Eles plantavam, mas só o essencial, exatamente. Eles não tinham interesse em vender, eles não conheciam essa lógica, tá? Essa lógica eurocêntrica aí, essa lógica da Europa, né? Depois os portugueses quiseram, a todo custo, enfiar na cabeça deles. Então, essa também não pode ser uma questão que é correta. Os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Portanto, Rafa? Alternativa, alguém respondeu aí, acertou, muito bem. Ah, galera, outra estratégia que a gente pode sugerir para vocês, olha só, você leia o enunciado e cria a pergunta na sua cabeça. O açúcar foi produto escolhido por Portugal para dar início à colonização em virtude de por que Portugal escolheu o açúcar para iniciar a colonização brasileira? Cria uma outra pergunta mais objetiva. O Enem ele dificulta muitas vezes. Né? Esse é o objetivo dele, obviamente. Então, mas você pode ressignificar a pergunta do enunciado. Por que Portugal escolheu o açúcar? Porque o lucro era muito vantajoso. Né? Então, fica fácil da gente responder. Mas por quê, professor? A gente colocou também uma resoluçãozinha aqui, galera, para facilitar a nossa compreensão e discussão. Ainda no século XVI, o açúcar era considerado uma especiaria. Né? Não tinha Brastemp, não tinha Consul, não se esqueçam disso. O açúcar era extremamente importante até mesmo na conservação dos alimentos. Então, devido ao alto valor que era vendido na Europa, o açúcar, né, como eu gosto de falar na minha aula, era um produto de luxo, era um produto très chique. Né? Era a alta nobreza que usava. Logo, se são príncipes, princesas, reis, rainhas que usam esse produto, vai ser um produto valorizado, um produto de valor, não é mesmo? Bem, além da alta lucratividade, a escolha da cana-de-açúcar foi favorecida, dentre outros fatores, devido ao clima brasileiro e o prévio conhecimento das técnicas de cultivo, pois nesse período Portugal já possuía lavouras lá nas Ilhas Atlânticas. Dessa maneira, o cultivo da cana foi eleito como atividade que impulsionaria a colonização, permanecendo como principal produto por muito mais de 2 séculos. Né? Então, sem dúvida alguma, é o período aí que a gente fala do ciclo da cana-de-açúcar. Né? Muitas vezes, a grande riqueza do Brasil nesse período foi, de fato, a cana-de-açúcar, de onde você transformava em açúcar, obviamente, mas também tirava o bom aguardente. Né? Pelo menos no mercado interno, a famosa cachaçinha, não se esqueçam disso. Tanto é que o brasileiro gosta de uma cachaçinha, né? Olha, outra questão importante que pode ser tirada aí dessa mesma... O mesmo texto poderia tirar outra questão importante que aqui o professor Rafael colocou no gabarito, que é o prévio conhecimento dos portugueses. Isso também já vi, Rafa, uma questão com isso. O prévio conhecimento dos portugueses sobre a plantação de açúcar. Porque o clima lá nas Ilhas Atlânticas, quando eles falam de Ilhas Atlânticas, tá, gente? Inclui aí uma ilha do Cabo, umas ilhas de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, que hoje não, elas são do continente africano, mas pertencem, né, a países africanos, ali, a países já independentes. Açores e Madeira, não? Também? Açores, exatamente. E eu vi depois, Açores e Madeira. Se vocês verem até hoje no Google Maps, até hoje, Portugal, ela é dona, né, faz parte do território português, as ilhas de Açores e Madeira.
principalmente a Madeira, que produzia bastante cana-de-açúcar, porque se vocês verem geograficamente, ela está mais perto da África, do continente africano, do que do próprio continente europeu. Então, o clima é muito parecido com o nosso, tá? É interessante, quando o pessoal vai para Portugal, muita gente, os portugueses gostam muito, os portugueses que eu digo, os portugueses continentais, né? O do continente de Portugal. Gostam muito de ir para Madeira tomar um solzinho, porque ela sempre está mais quente, principalmente no inverno. Sempre está mais quente sempre está mais quente em Portugal, né? Porque é uma região que está muito mais perto da África, geograficamente, do que de próprio Portugal, tá? Então, eles já tinham aprendido a plantar cana-de-açúcar lá naquela região, beleza? Isso é outra questão que pode cair também, porque o interesse, primeiro, em plantar a cana-de-açúcar, né? Por causa disso, porque eles já tinham conhecimento, tá bom, gente? Também por causa disso. Partiu. Mais uma questão, professora. Vamos lá, agora Enem 2012. Manda ver. Ó, essa aí é interessante, galera. É uma forma de abordagem que vem caindo nas últimas provas do Enem. Né? Ali quando nós falamos da formação identitária, cultural do Brasil. Beleza? É um tema que vem caindo com frequência. Alguém falou aí que estava lendo os artigos científicos. Muito bom, muito bom. Eu já não me lembro quem foi, já tem um tempinho no bate-papo. Se vocês quiserem, a gente pode mandar alguns textinhos, alguns artigos científicos, principalmente sobre essa questão, né, Rafa? Tem muita produção Sim. atual sobre esse tema, tá, gente? Na história está se produzindo muito sobre isso, muito sobre a história africana, tá bom? Identidade cultural e tudo. Que outra questão, Rafael, caiu aquela Memórias do Cativeiro também, caiu um pedaço daquele texto. Uhum. Então, assim, quanto mais vocês conhecem o texto, melhor ainda, né? Agora, não se esqueçam de focarem no trecho que está escrito na questão. Mesmo se vocês conhecerem o texto, não se confundam, tá? Não podem confundir. A resposta da questão sempre vai estar no trecho que eles colocaram aí na prova. Cuidado para não se confundirem com isso. Bora lá. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E essa descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, ou seja, da língua. Estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, de um jeito que vocês já sabem como é que é, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Então, vamos lá. Com base no texto, ao favorecer o contato dos indivíduos de diferentes partes da África, vamos lá, vou falar de novo. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível O que vocês acham que se tornou possível, sem olhar as questões aí, igual o Rafael falou, para a gente fazer? Com base nessa parte do texto, o que você acha que esse contato, ou seja, esse contato entre diferentes povos, né, que ocorreu durante o período da escravidão, o que ele possibilitou? O que vocês responderiam, então? O pessoal respondendo aqui, vamos lá ver. O pessoal já é ansioso, quer logo dar a resposta da questão. Quando falar de aula cultural. Rafael, você quer ir mais rápido? Tô muito demorada? Eu acho que essa questão aí é boa, a gente pode discutir ela rapidamente pra gente tentar explorar mais pelo menos uma ou duas. Tornou possível a mistura de culturas? Ele diz isso no texto. É isso mesmo, ô Cícero. Ô Vinícius, desculpa. Ali, galera, o último período do texto, olha só, mais uma vez, percebam como que o Enem, nós precisamos ficar muito no texto, né? A partir do texto, nós explorarmos ali e interpretá-lo. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si
de elos culturais mais profundos, ou seja, eles começaram a perceber que, né, não eram tão distantes assim daqueles povos. Né? Não está discutindo aqui a violência da escravidão, dados, né, econômicos, mas sim esse elo cultural. Então perceba, se você fala de um elo, você está falando de ligação, você está falando de um contato, você está falando de uma certa proximidade. Né? E daí a gente pode analisar as questões. Percebam como que está diretamente ligado à questão identitária. Então nós Boa, Vinícius. temos, Boa, Cícero. É isso aí, Mariana, também. Isso aí. nós temos alternativas aí. A. Formação de uma identidade cultural afro-brasileira. B. Superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias. C. Reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. D. Manutenção das características culturais específicas de cada etnia. E letra E. Resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. Percebam como que os itens aí, né, alguns assim, não estão nada relacionados com o texto, galera. O texto ele não fala de resistência, por exemplo, né, ali o último, resistência à incorporação de elementos, né, não menciona esse caráter dos próprios, de elementos culturais indígenas também. Então percebam como que é uma prova que você precisa ficar muito ligado a esse fragmento que nos é apresentado. Né? Então, esse contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil, tornou possível o quê? Essa formação de uma identidade cultural afro-brasileira, né? Como está muito bem representado nos elos culturais mais profundos. Então percebam que não estamos discutindo o caráter, né? Essa formação identitária cultural se deu até por meio da violência, por meio da escravidão, como nós bem sabemos. Mas é inegável que se formou, né, uma identidade cultural afro-brasileira. Beleza? Inclusive, né, é um tema queridinho do Enem. Professora Carol, pode aí explicar a nossa resolução? Bora lá. Segundo o texto do Robert Lenz, que é esse texto aí, o enxerto da. Que a gente... O Guilherme estava debaixo do Guilherme lá nos Filipinos. Pronto, vamos lá. Segundo o texto do Robert Lenz, ao serem transferidos para o Brasil na condição de escravos, os africanos também traziam sua cultura e seus costumes, através do contato e interação com outros povos de matriz africana no território brasileiro. Através do contato e interação com os outros povos de matriz africana no território brasileiro, os escravos foram os responsáveis pela formação da cultura afro-brasileira. Percebam aí que também tem uma questão, uma das opções, que ela inclusive contrasta, né? Ela vai contra aí o que o texto estava falando, que é esse embate, não é, Rafael? Volta lá só um pouquinho para mim. Claro. Aqui, ó. Manutenção das características culturais específicas de cada etnia. Se a gente for ver essa opção, também ela pode ser cortada, porque logo em cima ali no texto ele mesmo fala, ó, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Então, essa opção, ela contrasta aquilo que o texto está falando. Então, se contrastou aquilo que o texto está falando, se não tem relação, como o professor Rafael falou, da opção, desculpa, da opção com o texto, podem excluir, tá, gente? Não é essa a questão. Bora lá, Rafa. Vamos para uma mais recente, galerinha. Enem. Perdão. Uai, cadê a... Uai, não tá aqui Enem 2016? Você incluiu, não foi? Foi. Quer que eu veja aqui na minha? Como é que tá? Projeto seu aí. Eu acho que eu não atualizei esse arquivo, eu peguei da pasta aqui. Eu vou tirar, você coloca o seu aí. Tá. Eu acho que eu não... Eu só vou procurar aqui, dar uma procurada aqui, tá? Só um minutinho. Beleza. Eu acho que eu não mudei aqui na pasta o arquivo mais atualizado. Deixa eu ver... Não, acho que eu não mudei. Foi por isso que não tá lá, 2016. Deixa eu ver se aqui, eu tenho aqui no meu computador ou se eu tenho que pegar no e-mail. Só um pouquinho. Posso pegar aqui no nosso... Mas eu acho que tá aqui. Eu acho que no meu tá. Vamos lá. 2012. Aqui no meu tá. Excelente. Pode projetar aí. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela.
pelo andar da hora, né, nós vamos fazer mais uma questãozinha aí, mas a gente pode compartilhar esse material com vocês também, para vocês analisarem melhor nas suas casas, tentarem resolver novamente, né, e corrigindo, beleza? Além de uma lista sobre Brasil colonial que já está lá no nosso Drive. Nós temos um Drive, né, que é onde a gente compartilha muitos mapas mentais, muitos materiais, inclusive aqueles livreto esquema resumo é excelente para estudar a história do Brasil. Além disso, lá no nosso canal do Utopia tem várias aulas sobre Brasil colonial e algumas outras, né, que eu aproveitei da escola que eu trabalho e compartilhei com vocês. Algumas sobre os povos pré-colombianos, algumas sobre a Idade Média para compreender um pouquinho melhor. Nós não teremos tempo hábil para discutir história geral de uma forma que gostaríamos, então é importante que vocês aproveitem essas videoaulas, né, e podem entrar sempre em contato conosco. Né? Agora temos aí a professora Carol que está nos ajudando, podem entrar em contato com ela também, podem entrar em contato comigo, beleza? Fiquem sempre à disposição. Enem 2016, galera. Ó, fala aí de 1798, inclusive tem uma aula específica sobre a chamada Conjuração Baiana e uma outra sobre a Conjuração Mineira lá no nosso canal do Utopia, hein? Uma aula que explica detalhadamente ali as causas, as consequências dessas duas revoltas separatistas do final do século XVIII. Vejamos, o que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso, no Império Português. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, né, 1789, a sedição avançou sobre a sua decorrência, ou seja, aquele movimento ali, ele teve algo diferente, ele avançou ainda mais nas suas contestações. Né? É isso que o texto apresenta, uma diferença nítida entre os dois movimentos mais importantes de contestação à coroa portuguesa, que é a Inconfidência Mineira, né, chamada também de Confidência Mineira ou Conjuração Mineira, de 1789, na região das Minas Gerais, e a Conjuração Baiana, de 1798, ocorrida ali na cidade de Salvador. Beleza? Lembre-se que Salvador já não era mais a nossa capital. Desde 1763, Salvador já tinha perdido esse status, né, de capital da colônia. Beleza? É um textinho em Peças de um Mosaico, né, do professor João Paulo Pimenta e do Janksó, Viagem Incompleta, Experiência Brasileira. Bem, nesse eu tenho esse livrinho aqui, se vocês quiserem eu posso depois escanear para vocês esse texto. Ele é um pouquinho grande, mas eu acho que se vocês quiserem aí ler mais um pouquinho, ele tem bastante da questão da história, tá? Aí o fragmento de texto diz o seguinte: a diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de... Galera, em outras palavras, qual é a principal diferença entre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana? Mais uma vez, né, leiam, interpretam e ressignificam o comando da questão. Por que o Enem não faz uma pergunta assim mais fácil? Não é a mesma pergunta? Por que ele utiliza a diferença entre as edições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de? Né? Percebam que vocês podem ressignificar e torná-la mais clara, mais compreensível. Essas sedições são esses movimentos que queriam se separar, né? São movimentos de revoltas, rebeldias, ok? Então, né, se vocês assistiram a aula lá, foi algo que eu enfatizei bastante, né, essa diferença, porque é a forma que é cobrada em vestibulares e Enem. Né? Sempre que cai esse conteúdo é perguntando a sua diferença. Beleza? Então vejam que, mais uma vez, Enem 2016 aí, nós temos essa abordagem. Beleza? Qual que é a diferença aí que a gente pode perceber? Nesse fragmento aqui, a gente não tem elementos para responder a questão, diferente das outras, por exemplo. A gente realmente precisava compreender um pouquinho melhor a Conjuração Baiana, de 1798, e a Conjuração Mineira. Então, rapidamente, qual é a grande diferença, galera? A Conjuração Mineira ela foi muito influenciada pela independência dos Estados Unidos.
apesar dela ocorrer no mesmo ano da Revolução Francesa, ela teve sim influência das ideias iluministas, mas ela não teve tanta influência da Revolução Francesa. Lembre-se, naqueles tempos as ideias não eram, né, não chegavam tão rapidamente como hoje, né? Então demoraram a chegar aqui as notícias da Revolução Francesa. De toda forma, a independência dos Estados Unidos, em 1776, foi uma grande influência. Por quê? Porque pela primeira vez uma colônia rompia a lógica do sistema colonial. Então isso é muito forte. Mas quem liderava essa conjuração mineira? Né? Eram mineradores, eram membros da elite mineira, intelectuais, o próprio Tomás Antônio Gonzaga, né, que vocês já devem ter visto aí na literatura, o Cláudio Manuel da Costa, são exemplos disso. Dentre essas figuras destacou-se o Tiradentes, que era, né, o mais pobre ali da elite mineira que liderou esse processo. Não é à toa que ele acabou, né, pagando com a sua própria vida como uma das consequências. Bem, já no caso da Conjuração Baiana de 1798, o que nós temos aí? Na Conjuração Baiana a gente tem... caramba! Não foi eu não. Na Conjuração... Eu acho Desculpa. que foi você. A Conjuração Baiana, ela teve uma liderança popular. A Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates, né? Ainda hoje, na Bahia como um todo, é um símbolo de identidade, né? O Olodum tem uma música em homenagem a isso, né? Tão forte que porque eram negros que se levantavam contra a coroa portuguesa. Em boa parte, né, os principais líderes eram negros, embora tenham também tido a participação da Sociedade da Luz, uma loja maçônica, né? Dentre eles, nós temos aí um carinho importante, Cipriano Barata, por exemplo. Então percebam que a Conjuração Baiana, você tem uma formação social diferente na sua organização. Eles distribuíam panfletos pela cidade de Salvador para se revoltar contra a coroa portuguesa. Queriam se tornar independentes da coroa portuguesa. E ao mesmo tempo eles queriam melhores condições para aquela população, né, da cidade. E qual era a maior população ali, galera? A população negra. Eles queriam que os negros fossem respeitados de uma forma justa. Eles queriam o fim da escravidão. A grande influência da Conjuração Baiana foi a própria Revolução Francesa, sobretudo no seu caráter social, de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Então percebam que, além da própria Revolução Francesa, a revolução lá no Haiti, né, uma revolução... Haiti era uma colônia francesa, né, liderada, toda formada por negros, e a revolução no Haiti foi uma revolução liderada pelos próprios negros. Então percebam que, inclusive, isso vai gerar um grande medo na elite local, né? O famoso haitianismo. Eles tinham medo que os negros se revoltassem, tal como ocorrera no Haiti. Então percebam que a Conjuração Baiana tem como um dos principais objetivos o quê? O fim da escravidão na região e melhores condições, um melhor tratamento para a população negra. Mas vai ser sufocada também, né? Tanto é que os principais líderes, os 4 grandes nomes que viraram monumentos em vários lugares de Salvador e da Bahia, né? Homens negros, alguns ex-escravos inclusive, foram mortos, esquartejados, né? Os seus corpos eram distribuídos em praças para servirem como exemplo de não se revoltar contra a coroa portuguesa. Então percebam que a reação vai ser bastante violenta da parte da coroa portuguesa. Beleza? Vejamos aí os itens. A diferença entre as edições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de, ou seja, qual era a diferença entre a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira? A. Eliminar a hierarquia militar. B. Abolir a escravidão africana. C. Anular o domínio metropolitano. D. Suprimir a propriedade fundiária. E E. Extinguir o absolutismo monárquico. Professora Carol, depois de tudo isso, o que você diz aí? Responde aí para nós, por favor. Peraí, que agora eu tenho problemas aqui com coisa. Vamos lá. Gente, o gabarito... Peraí, só um pouquinho, gente, porque como eu tô compartilhando, eu tô com um monte de coisa aberta aqui e eu não consigo fechar, sabe? Ai, tá tudo na minha frente aqui, só um pouquinho.
Oh, meu Deus do A céu. gente já pegou um pouquinho do tempo, a gente vai encerrar agora, galerinha, depois dessa aí, para vocês se dedicarem lá em Química com a professora Marisol. Vamos lá. O gabarito, gente, é a letra B. As conjurações mineira e baiana, a despeito que objetiva... Ô, Rafa, lê aí pra mim, porque eu tô com um negócio aqui na frente e não consigo ler. Ah, perdão. As conjurações mineiras e baiana, a despeito de objetivarem a independência, tinham bases e ideais diferentes. Você mudou a página. Desculpa. Não. Não, não é essa. É essa, desculpa. Isso. Dentre esses ideais, a abolição da escravatura era um desejo da conjuração baiana, mas não fazia parte dos ideais da Inconfidência Mineira. Percebam, galera, a elite mineira não queria discutir essa escravidão, eles eram proprietários de escravos, eles não queriam perder os seus escravos. Enquanto que na Conjuração Baiana, uma vez que são os próprios negros que são líderes dessa revolta, eles querem sim acabar com a escravidão, porque eles sabem, né, da violência, eles sabem da desigualdade, eles sabem da forma que eles são tratados. Então, né, eles querem sim acabar com a escravidão ali na região de Salvador. A Conjuração Baiana é vista como uma revolução social. A Conjuração Mineira as duas queriam se separar, obviamente, da coroa portuguesa, né? São revoltas emancipatórias, separatistas, mas já de um momento da crise do sistema colonial. Né? De toda forma, a figura de Tiradentes é tão importante, uma vez que eles queriam propor uma república ali para a região das Minas, que lá no início da república, no final do século XIX, com o golpe da república, proclamação da república, ao longo ali dos primeiros anos da república, eles vão resgatar a imagem de Tiradentes. Por quê? Tiradentes é o grande símbolo de república desde o final do século XVIII. Né? Então, o Tiradentes vira um herói nacional, como nós bem sabemos, o feriado dia 21 de abril. Né? Então, percebam como diversos personagens são ressignificados ao longo da nossa história. Não é mesmo? Rafa, só voltar um pouquinho, rapidinho, porque o pessoal teve bastante dúvida. Teve gente que respondeu A, teve gente que respondeu E. Então, só pra gente voltar aí. Nesses dois pontos. Por que que extinguir o absolutismo monárquico, né? Que é aqui que fala a letra E. O Rafael já falou. As duas conjurações, elas tiveram uma diferença também bem clássica, né? As duas, elas não eram as duas que tinham esse interesse, tá? Então, isso é importante vocês notarem também. Quais são as principais diferenças que tem? Então, se elas têm essa questão de diferença, por exemplo, se a conjuração mineira desejava uma coisa e a conjuração baiana desejava outra, então vocês têm que olhar que isso não pode ser a resposta para a questão, porque não aborda as duas, um objetivo único. Nesse caso aí, percebam a diferença. Eles querem saber a diferença. Qual era a diferença entre as duas? Nesse caso da letra E, ambas queriam se separar, ambas queriam acabar com o absolutismo monárquico. Né? Então ambas queriam. Não é uma diferença, mas é um ponto em comum, na verdade. É um ponto em comum entre as duas. Então não é a alternativa E por isso. Está certo em dizer que era uma característica comum. Ambas queriam acabar com o absolutismo monárquico, mas não era uma diferença entre elas. Né? A questão é a diferença entre elas. Então toma cuidado aí no enunciado, mais uma vez. Até eu me enrolei, olha, tá vendo? Até eu me enrolei. E a outra, Rafa, que tiveram dúvida foi a A também. Mas acho que você já falou, né, sobre a A. Exatamente. Beleza. Manda lá pro último slide, por favor, Carolzinha. A gente não vai fazer uma questãozinha aí, mas vou deixar com vocês o material. Galerinha, mais uma vez, muito obrigado. Cícero, Bruna, Mariana, Luciene, o Vinícius que esteve aí conosco, está conosco. Tem mais alguém? Acho que não, né? Muito importante vocês estarem se esforçando. Eu tenho certeza que vocês, né, estão se esforçando, estão estudando. Qualquer dúvidas, qualquer que seja, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a professora Carol, beleza? Não hesite. Qualquer dúvida que seja, qualquer dificuldade também, é importante que vocês se manifestem, beleza? Estamos aqui para ajudá-los no que for preciso.
né? Fique em casa, não se esqueça dessa fórmula aí. Foco mais dedicação é resultado de sucesso. Eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso, beleza? Estamos juntos, né? E até a próxima aula. Gente, e eu também agradeço, obrigada aí por me acolher. E eu peço para vocês que continuem estudando, continuem fazendo a parte de vocês. Caso tenha alguma dúvida, igual o professor falou, entre em contato conosco. E também que não seja dúvida de história, professora, quero umas dicas de como é que eu posso melhorar a minha rotina de estudo, quero algumas dicas aí para como é que eu posso interpretar melhor os textos, também pode entrar em contato conosco, tá bom? Ou com qualquer outro professor de qualquer outra disciplina, que eu tenho certeza que está todo mundo muito disponível para ajudar, né, Rafa? Com certeza. Então, bom sábado aí para vocês, boa continuação de aula e se dediquem, tá? Não esqueçam disso. Exatamente, galera. Valeu, um grande abraço. Se cuidem, hein? Boa aula de matemática. Aliás, Também usem antes de máscara, usem química. máscara para não levar multa. Lá, literalmente, lá tá levando. Então, assim, boa aula de química agora, boa aula de matemática. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.